Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos estão felizes por estar aqui nessa noite, pode levantar a mão para o céu e agradecer a Ele. Eu também estou grato a Deus por essa oportunidade. É sempre um privilégio poder estar na casa do Senhor. Grato a Deus nessa noite pelo convite feito pelas nossas irmãs para estar nessa noite ministrando a palavra na Quinta dos Milagres. Quantos creem que Deus tem milagre para a vida? Eu creio. Deus tem um milagre para a minha vida e para a sua vida. Eu quero louvar a Deus pela vida do meu pastor Hélio. Bom revê-lo de volta. Eu soube que esteve em viagem, em um momento não muito bom, não muito agradável, um momento de dor. Os meus sentimentos para o Senhor, assim eu creio que é o sentimento de toda a igreja. E é bom ter o Senhor de volta aqui. Agradecer ao Juninho, Deus abençoe, ele foi me ajudar ali na porta ali. Você não me conhece, mas eu te conheço, Juninho. Você já esteve ministrando lá no Mauro Marcondes, na congregação onde eu fui criado e o meu pai é segundo pastor lá. Então é um prazer revê-lo e sabê-lo que temos você conosco aqui. Nós com certeza ganhamos muito, um grande líder, um grande mestre, um homem de Deus. Deus seja louvado. Abra sua Bíblia comigo, livro dos Salmos, de número 23. Livro do Salmo, de número 23. Enquanto você procura, eu quero agradecer também a vida da minha filha, Nicole Sofia, que sempre tem me acompanhado. A Nicole é uma bênção na minha vida. Esses dias em oração e falando com Deus, o Senhor falou comigo. Uma promessa, um jovem e uma criança. E isso é suficiente na mão do Senhor. Para alguns é difícil, mas para aquele que fez a promessa, não é. E temos um cachorrinho também, o Max. Salmo 23, verso 1 ao 6 diz assim: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura o meu vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu está comigo. A tua vara e o teu cajado me protegem. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade e a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida, e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Feche os seus olhos. Pai, nós te louvamos por esse momento. Te louvamos porque o Senhor nos trouxe até aqui, e se nós estamos aqui é porque nós já somos vitoriosos. Abre a porta da palavra neste momento, ó Pai, para que a tua noiva seja abençoada. Espírito Santo, tenha liberdade para trabalhar em nosso meio, tenha liberdade para curar, tenha liberdade para transformar, tenha liberdade para falar aos corações. A igreja pertence a Ti. O pregador também pertence a Ti, ó Deus, eu te peço, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, e fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. E todos digam: tome seu assento, glorificando aquele que é digno de honra, de glória e de louvor. O livro dos Salmos é um livro bem conhecido de todos os leitores da Bíblia Sagrada. Eu diria que é o livro mais conhecido daqueles que conhecem a Bíblia Sagrada, porque todos nós um dia já recorremos em um momento de aflição ao livro dos Salmos. Em meio a 66 livros do livro de Gênesis a Apocalipse, no momento mais difíceis das nossas vidas, é no livro de Salmos que nós vamos recorrer. Um certo teólogo, ele disse que nos livros históricos nós vemos Deus falando ao homem, falando sobre os seus êxitos e sobre os seus fracassos.
Nos livros proféticos nós vemos Deus falando ao ímpio, advertindo o ímpio e consolando o justo à luz do futuro. No livro de Salmos nós vemos agora o homem falando a Deus, derramando as suas ansiedades, os seus temores, os seus medos, os seus anseios, derramando o mais profundo da sua alma diante de Deus. Talvez seja por isso que nós nos identificamos tanto com o livro de Salmos, porque aqui está expresso os maiores sentimentos dos grandes homens que viveram a história. E Davi, o escritor desse salmo, ele é um homem que viveu um dos maiores, eu diria, e ele é o maior salmista de toda a Bíblia, de todo o livro de Salmos, porque Davi teve experiências com Deus que marcaram não somente a sua vida, mas a sua história. E é no Salmo 23, um salmo tão conhecido, aparentemente tão simples, mas de um poder tão grande, curador para a alma, que surge a história desse homem Davi. Davi, ele é conhecido por ser ungido ainda jovem, ainda adolescente. Davi, ele é conhecido por ter matado um gigante que tinha uma estatura muito mais elevada que a sua, e a sua história entra para a história como o pequeno que venceu o gigante. Mas na Bíblia Sagrada, depois da oração do Pai Nosso, o Salmo 23 é um dos textos mais conhecidos. O Salmo 23, ele perde somente em questão de ser conhecido para a oração do Pai Nosso, porque a oração do Pai Nosso feita pelo nosso Senhor Jesus Cristo ainda é o texto mais conhecido, é a oração mais conhecida, é o texto bíblico mais conhecido em toda a história. Mas logo depois vem o Salmo 23. O Salmo 23, ele foi escrito por Davi em um período com certeza de muita intimidade, de muita experiência com Deus. As pessoas tentam descobrir em que período foi escrito esse salmo. Há quem diga que ele foi escrito no palácio, quando Davi já era rei. Mas não é possível afirmar, embora alguns teólogos, embora alguns estudiosos da Bíblia Sagrada afirmem que o salmo foi escrito no palácio. Porém, ainda que se prove que o salmo foi escrito no palácio, a inspiração vem do pasto. Ainda que foi escrito e redarguido em um castelo nobre, a inspiração vem da humildade, da experiência pastoral de Davi. E é nesse Salmo 23 que Davi, ele expressa e ele mostra o poder que há no seu reinado. Davi, em Israel, ele é o rei mais conhecido e mais amado. Até hoje, se você for em Israel, você vai ver que o legado de Davi está construído. Ele não ficou conhecido, marcado pelo erro que cometeu quando adulterou, embora isso tenha sido um momento de muita dificuldade na vida de Davi. Todavia, não é isso que marca a história desse rei. Por quê? Porque o que marca a história desse rei é a sua unção ainda muito jovem e a sua experiência com Deus ainda muito jovem. E o que marca a história de Davi não é o seu erro, a sua falha ou o seu pecado, mas a palavra que está escrito lá em Atos dos Apóstolos, que o texto, o escritor inspirado por Deus, ele diz que Deus grita e diz assim: eu achei Davi, um homem segundo meu coração. Eu encontrei Davi, um homem segundo meu coração. Davi, ele mesmo errando, ele não perde de Deus aquilo que o Senhor havia falado ao seu respeito. Deixa eu dizer algo para você: os seus erros, as suas falhas, as suas dificuldades, as suas limitações não tira o que Deus disse sobre a sua vida. Se o Senhor disse que você é um escolhido, eu vim nessa noite dizer para você: a palavra de Deus ainda está de pé e você é um escolhido, porque Deus, ele não é como o homem
Se você está bem, Ele te aplaude. Se você está passando por um momento difícil, Ele se afasta. Deus não. No momento em que Davi estava bem, Deus estava com Davi. No momento em que Davi errou, o Senhor permaneceu com Davi. Não é assim ou não é na minha vida e na sua vida? Quando nós estamos bem, muitas pessoas nos abraçam, nos querem por perto, mas quando passamos pelo vale, muitos se afastam, porque ninguém quer ficar perto de alguém que está na prova, porque as pessoas querem estar perto de pessoas que estão bem, e é natural do ser humano. Mas a minha oração para como igreja, como servo, nesses últimos dias é: Senhor, ensina-me a amar o meu próximo como a mim mesmo. Por quê? Porque quando eu amo o meu irmão assim como eu me amo, eu amo ele mesmo no momento de dor dele, no momento de dificuldade dele, eu continuo amando ele, eu continuo orando por ele, porque Deus não nos chamou como juiz, Deus nos chamou como filhos, como servos. Nessa noite eu quero convidar a você a ter o mesmo sentimento desse jovem, desse salmista, de não ter, embora Davi foi um grande estadista, Davi ocupou a posição de profeta, sacerdote e rei na nação de Israel, porém, todavia, no Salmo 23, o salmista começa dizendo assim: o Senhor é o meu pastor. O título pastor aqui, ele pode ser designado como rei. Davi está dizendo: eu sou rei da nação de Israel, porém eu estou sobre o domínio e sobre o poder daquele que é rei dos reis e senhor dos senhores. Um dia eu estava no pasto, hoje eu estou na frente de uma nação, mas acima de mim existe um que é maior do que eu, acima de mim existe um que conhece as coisas melhor do que eu. E Davi, ele tinha esse entendimento e essa noção. E é nesse momento de experiência com Deus que Davi escreve o Salmo 23. E o que marca a vida de um cristão são as suas experiências com Deus. Um grande pregador disse que antigamente se avaliava um obreiro, um pregador, um orador, um líder, pelo tanto de título que ele tinha no seu escritório. Se ele tivesse formação em PhD, se ele tivesse formação em mestrado, se ele tivesse formação em doutorado, se ele possuísse um anel de formatura, se ele tivesse grandes viagens pelo mundo, esse obreiro, ele era tido como aprovado. Porém, esse pregador, esse grande homem de Deus, muito conhecido, ele disse que com o passar do tempo, ele mudou a percepção dele, e hoje ele, com a experiência que ele tem, ele não avalia mais um obreiro pelos títulos que ele tem ou que ele galgou. Isso é muito nobre, isso é muito válido, mas os títulos, na hora da prova, eles não servem de nada. Aonde está o seu anel de formatura na hora da dificuldade? Aonde está o seu título de PhD na hora da prova, na hora da enfermidade? Aonde está o seu título, a sua condição, o seu status social no dia mau? Não existe dinheiro no mundo que livre alguém do dia mau. E Davi entendia isso. E é por isso que Davi, ele expressa no Salmo 23, ele diz: o Senhor, Ele é o meu pastor. Não importa o tanto que eu cresci, de pastor de ovelhas, a líder da maior nação do mundo, que é a nação de Israel, eu ainda continuo sendo pastoreado por aquele que é o bom pastor. Davi, ele nunca perdeu essa visão. Por quê? Porque um dia, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, num período em que a nação de Israel estava entrando naquilo que nós conhecemos, que é o período monárquico, o período da monarquia. Então Deus, ele atende o pedido do povo, e agora a nação de Israel vai sair do período em que teocrático, em que Deus era o rei, ele vai continuar sendo o rei, porém agora entra o período monárquico.
e é nesse período monárquico que Davi vai surgir. Mas eu glorifico a Deus, porque na nação de Israel, todos conhecem a Bíblia Sagrada, após eles entrarem na terra prometida, quando Josué coloca eles de posse da terra, logo o seguinte vem o livro de Juízes, e no livro de Juízes a nação de Israel está passando pelo momento mais difícil em que a nação enfrentou. Por quê? Porque não havia um líder, não havia um rei, não havia um libertador. Moisés havia descansado, Josué havia descansado, não ficou ninguém, e é por isso que nós glorificamos a Deus, porque nesta igreja nós temos um líder, e abaixo desse líder nós temos um segundo líder, e abaixo desse segundo líder nós temos líderes. Por quê? Porque uma igreja ou um povo sem liderança, ele não tem força, é como folha ao vento, levado para qualquer lugar. Mas quando nós estamos debaixo da orientação de uma liderança que Deus instituiu, nós somos fortes, e eu glorifico a Deus pela liderança dessa igreja, pela liderança do grupo de jovens, pela liderança das irmãs, pela liderança dos músicos, da mídia, pela liderança dos obreiros. Por quê? Porque uma igreja com liderança, ela é uma igreja forte. E é por isso que nós estamos aqui todas as manhãs. Eu estou vindo um dia sim, um dia não, por causa do meu trabalho, mas todos os dias, que é o dia de eu estar aqui, às 5:30 da manhã, irmã Lília, está sendo uma bênção, uma glória, tão gostoso, aquele tempo antigo, em que nós chegávamos realmente para orar, né, pastor Hélio? Pastor Hélio tem estar aqui todos os dias, e tem sido bênção. Então, nós estamos orando pela liderança, e Deus já está respondendo, e eu vou ser simples, Juninho, eu vou ser simples na minha mensagem, porque eu não preciso impressionar ninguém. Deus está respondendo, chegou mais um líder forte, que trabalha com jovens, que tem uma experiência, já é resultado da oração. Aquele que é espiritual, ele consegue pegar as coisas de longe, irmãos. Me desculpa a simplicidade, mas eu sou espiritual, e eu sei que Deus está trazendo um mover sobrenatural sobre a congregação da AD Vila Nova. Tem alguém comigo que pode levantar a mão para o céu e crer dessa forma? Eu tenho também, assim como Davi, uma visão profética, e eu vejo sim as paredes desse templo sendo expandidas. Eu vejo sim o meu pastor tendo que aumentar o número de compra de bancos dessa igreja. Eu vejo sim ele correndo junto com os obreiros, porque esta obra vai crescer para a glória do nome de Jesus. E Davi, ele entendia isso. Por quê? Porque no período de Juízes, em que as coisas estão difíceis, quando essa transição para o livro de 1 Samuel, que vai entrar a monarquia, lá no livro de Ruth, depois você vê na sua casa, há um grito de esperança. Eu já li a Bíblia Sagrada por algumas vezes, de Gênesis a Apocalipse, e todas as vezes que eu chego nesse mesmo texto, que eu já li por mais de 10 vezes, o meu coração se alegra, porque no livro de Ruth, no finalzinho do livro de Ruth, vai dizendo assim, e tal gerou tal, e aí chega assim, e Boaz gerou Elimeleque, Elimeleque gerou tal, e aí pega e fala assim, e Jessé gerou Davi. A esperança está surgindo para a nação de Israel, porque Saul vai assumir o trono, porém Davi já está sendo planejado lá na eternidade. Ele disse, antes que eu estava no ventre da minha mãe, o Senhor já me conhecia, e Ele tinha escrito todos os dias, aonde? No seu livro. Deixa eu dizer algo para você, a sua história já está escrita pela mão de Deus. Não, eu vou repetir, a minha história não é o que o fulano disse que acha que é, a sua história não é o que o seu parente que não tem temor de Deus disse que é, a sua história não é o que os seus amigos acham que é, a sua história é aquilo que Deus já sabe que é. E Deus sabe o que Ele disse na boca do profeta Jeremias, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, pensamentos bons para vos dar aquilo que vocês esperam no tempo oportuno. Deixa eu dizer algo para você, levante a sua mão para cima assim, no tempo certo, no momento certo, nem antes e nem depois, no tempo de Deus, a sua vitória vai chegar. Aleluia, chegou na vida de Davi,
E no capítulo 16 do livro de Samuel, Davi agora é um jovem pastor, e ele está cuidando das ovelhas. Olha que coisa linda. Saul é rejeitado, porém ainda está no trono. Saul não é mais o escolhido de Deus para estar no trono, porém ele está no trono ainda. Talvez você já se perguntou, mas essa pessoa não é apta para estar aonde está. Talvez o lugar até pareça com você, tenha o seu tamanho, a sua forma, o seu número, mas está sendo ocupado por um Saul. Deixa eu dizer algo para você. Saul está no trono, mas é por pouco tempo, porque enquanto Saul estiver no trono, eu ouvi isso, a estrela de Davi não pode brilhar. Enquanto Saul está no trono, a estrela de Davi não pode brilhar. Porém, Saul está no trono, mas o trono, ele é um lugar bom, sim, é um lugar de honra, sim. Estar em evidência é bom, sim. Ter estatura, posição social, ter condição financeira, isso é maravilhoso e Deus vai prosperar a sua vida. Porém, riquezas e honra na mão de uma pessoa que não tem temor de Deus é um perigo. E agora Saul está com o poder na mão, porém ele já não tem mais o dono do poder, que é o Deus da nação de Israel. Deus rejeitou Saul, e fique tranquilo, Deus, ele está no controle de todas as coisas. Deus não perde o controle. Se existe um mundo desorganizado aqui, existe um mundo organizado no céu, e tudo que acontece no céu, ele tem uma atmosfera aqui na terra. E deixa eu dizer algo para você, ainda que as coisas aqui não estejam como você queira que esteja, mas eu já vejo no céu, o Senhor planejando a sua história, organizando a sua vida, salvando a sua família, trazendo o seu milagre, a sua cura, a sua bênção, a sua vitória. O céu, ele já está se movendo, e já foi autorizado no céu. E deixa eu dizer algo para você, eu tenho uma notícia boa, vai chegar essa autorização na terra, eu creio assim, porque Deus tem o controle. E Deus rejeita Saul, e agora o Senhor vai mover para que Davi assuma o trono. E o profeta vai na casa de Davi. Davi nem sonha que o profeta vai lá. Davi nem sabe o que está para acontecer. Davi está no pasto, cuidando das ovelhas. Parecia um dia comum, parecia um dia simples como esse, uma quinta-feira como essa. Simples. Mas é nos momentos mais simples da minha vida e da sua vida que o Senhor resolve aparecer. Era um dia simples. Davi estava no pasto, cuidando das ovelhas. Um jovem com 16 anos de idade, há quem diga que ele tinha 15 para 16 anos naquela época, na simplicidade. E eu amo as coisas simples, porque o dinheiro, ele não compra as coisas simples. O dinheiro, ele não compra, eu vou repetir, as coisas simples, não compra, porque não tem dinheiro que compre o seu tempo com a sua família. Não tem dinheiro que compre a sua paz. Não tem dinheiro que compre o seu sono. Não tem dinheiro que compre a sua saúde. Deus, ele é um Deus de prosperidade, sim, mas primeiro ele precisa nos ensinar a valorizar o simples. Todas as pessoas que estão aqui, que hoje galgam posições altas e condições financeiras abençoadas, um dia já passaram pelo simples. E eu tenho uma palavra para você: seja fiel no pouco, que sobre o muito o Senhor te colocará. Mas você precisa ser grato agora. Não é amanhã, é hoje. É o pão nosso de cada dia. Pastor, mas eu vim para cá hoje a pé. Irmão, eu vim de bicicleta. Glória a Deus. Pastor, mas eu vim caminhando, é longe, mas você tem saúde. Pastor, mas eu não alcancei o carro que eu gostaria ainda, mas você vai alcançar. Eu não alcancei a formação ainda que eu gostaria, mas Deus vai lhe dar a condição. Eu disse que é quinta do milagre, e eu posso dizer algo para você? Sabe qual é o maior milagre? Somos nós. Eu sou o meu maior milagre. Você é o seu maior milagre.
A minha filha é o meu maior milagre. A sua vida é o maior milagre. Davi, ele entendia isso. E foi por isso que Deus olhou do céu e disse assim: eu encontrei alguém, um homem segundo o meu coração. Por quê? Porque em toda a história de Davi, ele errou, sim, errou. Mas você vai ver a humildade dele quando ele erra, pronto em se arrepender. Todos nós aqui estamos sujeitos a errar, todos nós, mas nós precisamos aprender com Davi. Saul errou e não desceu do trono, Saul errou e não desceu do pedestal. Quantas pessoas assim, arrogantes, soberbas, presunçosas, não têm humildade, não conseguem reconhecer o erro. Um sábio disse assim: quando eu reconheço a minha ignorância, eu passo a ser sábio. Quando eu reconheço a minha ignorância, eu passo a ser sábio. Então Davi, ele dá um exemplo de humildade, e Saul dá um exemplo de soberba, porque mesmo errado, Saul, ele não reconhece o seu erro, ele não se arrepende. E a minha Bíblia diz que Deus, ele abate o soberbo, mas o humilde, ele faz o quê? Ele exalta. Eu vou repetir: o soberbo Deus abate, mas o humilde ele exalta. Eu não faço questão de estar nas listas de grandes pregadores. Eu não faço questão de ter a melhor oratória. Eu não faço questão de ter as melhores amizades ou as melhores influências, porque eu sei que quem foi o Deus que me chamou. O Senhor, ele não precisa de muito para usar a minha vida e a sua vida. Ele vai mostrar isso na vida de Davi. E quando o profeta chega na casa de Davi, é preparado um sacrifício, um culto de ação de graças. Se você estudar esse texto, quando Samuel fala que veio oferecer um sacrifício, esse sacrifício, diferente do holocausto, ele é um culto de ação de graças. Ou seja, chega o pastor presidente da época, que é o profeta Samuel, e agora vai haver um culto na casa de Davi. Porém Davi não foi convidado. É uma festividade, o profeta chegou, o culto vai acontecer, as pessoas se arrumam. Lembra que ele fala assim: pede Jessé para os seus filhos se arrumarem, se santificarem, se separarem, colocar a melhor roupa, porque vai ter um grande evento aqui, vai ter uma grande festa, e Deus vai falar nessa festa, assim como Deus já está falando aqui nessa noite. E você veio, você está aqui, e Deus fala com quem está presente, e com quem está assistindo pela internet também. E todos estão preparados, um hino já foi cantado, já foi tocado, porque é um culto de ação de graças. Eu torno a repetir, 1 Samuel capítulo 16, porém chega um momento solene, um momento nobre, um momento em que Deus vai fazer aquilo que Deus enviou o profeta para realizar. Porém Davi não está na festa, Davi não está no culto, Davi não foi convidado. Tem gente querendo fazer festa ou querendo comemorar sem a sua presença, mas deixa eu dizer algo para você, assim como no Salmo disse aqui: ele prepara um banquete na presença dos seus inimigos. Aqueles que estão pensando que vão festejar sem a sua presença, vão ter que aguardar você chegar, porque a festa não acontece enquanto Davi não chega. E Davi é chamado, e quando ele vem, ele chega, então o profeta entende, e Deus brada no coração do profeta e fala assim: aí está o homem, o jovem, a qual eu escolhi como novo rei de Israel. O profeta Samuel olha para a estatura de Davi. Davi não tinha aparência de rei, não tinha tamanho de rei, não tinha habilidades de rei, não tinha estatura de rei, não tinha presença de rei. Davi chega simples, com a roupa simples, de cuidador de ovelha, pastor de ovelhas, talvez com o seu cajadinho, talvez com o seu embornal, porque lembra que ele matou o gigante com as pedrinhas lá. Davi chega simples na festa. Talvez alguém que está muito arrumado está olhando dizendo assim: não tem como, essa festa termina agora. Mas Deus brada do céu, um texto também que ficou marcado. Deus brada no coração do profeta, e o profeta está olhando e pensando: só sobrou esse Deus.
É esse menino, é esse jovem simples, pastor de ovelhas que o Senhor quer usar. Eliabe já passou, Samar já passou, Abinadab já passou. Todos esses têm aparência de rei, têm estatura de rei, são guerreiros, estão preparados para estar na frente da nação de Israel. São esses que o Senhor iria usar e o Senhor já rejeitou. Quem o Senhor vai usar? O Senhor brada no coração do profeta e diz assim: Samuel, eu não vejo como o homem vê. O homem olha aquilo que está diante dos olhos, o homem olha a aparência, Samuel, porém eu sou Deus, eu não vejo como o homem vê, eu olho para o coração. Tem gente que canta bonito, prega bonito, fala bonito, mas o coração é vazio, o coração não tem Deus, não tem unção, não tem graça, dá até sono. Mas quando você ouve alguém que o coração é cheio da presença de Deus, a pessoa pode não cantar direito, pode não saber falar direito, mas você se deixar, você fica mais meia hora ouvindo. E Davi vai mostrar isso, que a unção de Deus na vida do cristão, ela faz toda a diferença. Por quê? Porque o profeta entende, Deus fala, é Ele mesmo, pode ungir. E o profeta chama Davi e unge Davi. E quando o profeta unge Davi, o Espírito de Deus, a partir daquele momento ele vem sobre a vida de Davi. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não havia sido dado como é nos dias de hoje. Eu e você hoje, todos os crentes salvos em Jesus Cristo, têm a presença do Espírito Santo. Todos nós que estamos aqui, se estamos aqui, é porque nós temos a presença do Espírito Santo. Ou você acha que você veio aqui porque você é forte, ou você acha que você veio porque você não tinha nada melhor para fazer, ou você acha que você veio porque simplesmente veio. Não, se você veio, é porque o Espírito Santo ainda fala com você, é porque o Espírito Santo ainda te traz ao lugar que é a casa do pão. Nessa noite Deus tem pão, tem palavra para o seu coração, e eu tenho uma boa notícia para você: você vai sair daqui nessa noite diferente. Eu vou repetir, você vai sair daqui nessa noite diferente. Por quê? Porque você entrou talvez preocupado, mas você vai sair cheio da presença de Deus. E eu não quero ser frio e calculista, e eu não quero fazer parte dessa geração de pregadores que fala assim para você: você veio e deixa o seu problema lá fora. Pelo amor de Deus, irmãos, traga o seu problema e apresenta ao altar. Isso, porque se você deixar lá fora, a hora que você sair, ele vai estar lá te esperando. Agora, se você deixar no altar, o apóstolo ele disse assim: lançando sobre ele todas as vossas ansiedades, porque ele tem cuidado de vós. O que são problemas? São ansiedades não resolvidas. O que são problemas? São medos, temores. O que são problemas? São preocupações, são lágrimas, são dores. Então eu peço para você, Joel, eu entrei aqui nessa noite, eu estou aflito, eu estou preocupado, eu não estou conseguindo prestar atenção no culto. O que eu faço? Eu tenho a palavra de Deus. Deposita no altar, porque quando você deposita no altar, um anjo vem, pega as suas lágrimas e leva no trono. E quando chega no trono, a resposta chega, porque Deus, ele não resiste à lágrima de um fiel. Lembra quando Jesus estava ressuscitado e ele encontra aquela mulher, Maria, se joga aos seus pés e começa a chorar. E ela se joga aos seus pés e começa a chorar. E ele começa a dizer: por que choras? E não chores. E ela chora. Levaram o meu mestre, roubaram ele. E ele fala: não chores. E ela continua chorando. E ele fala assim: Maria, não me detenhas, porque enquanto você estiver chorando, eu não posso sair daqui. Enquanto você estiver chorando, eu não posso sair daqui. Sabe por quê? Porque Jesus, ele entendia o sentimento humano. Você se lembra quando aquele texto pequenininho que diz assim: e Jesus chorou. Chorou por quê? Porque ele havia recebido a notícia que o seu melhor amigo havia falecido. Ele viu a família que ele amava triste e desesperada. Deixa eu dizer algo para você: quem não se preocupa com você e com seus problemas são os seres humanos que não conhecem o que você passa, que não sabem o que você passa.
Todos nós estamos aqui, bonitinho, arrumados, com dinheiro no bolso, alegres, felizes, mas todos nós temos lutas e temos guerras a guerrear, e se nós pudéssemos, alguns nem sairíamos daqui, porque a atmosfera é tão gostosa, é tão boa, que dá vontade de não ir embora. Por quê? Porque quando você sai, a dificuldade ela ainda vai estar lá fora, mas só que ela vai estar lá fora, porém no mundo espiritual ela foi depositada no trono de Deus. E quando as coisas estão nas mãos do Senhor, nós sabemos que logo em breve a tempestade será acalmada. Então eu tenho uma notícia de Deus para a sua vida. Não me importa a dificuldade que você entrou aqui nessa noite, não me interessa, não me importa a preocupação que você entrou. Eu venho dizer para você nessa noite, como um jovem que tem vivido experiências maravilhosas com Deus, o Senhor, Ele ainda cuida dos seus. O Senhor, Ele ainda cuida dos seus. Eu vou repetir: o Senhor, Ele é o seu pastor. E Davi, ele entende isso, e ele é ungido, ele é separado, e ele é escolhido. Porém, ele volta para onde quando o profeta vai embora? Para o pasto. Flávio Joséfo disse que o profeta ele sussurrou no coração, no ouvido de Davi, que Davi seria o novo rei de Israel. Vou repetir. Um grande historiador bíblico, ele disse que o profeta falou no ouvido de Davi, não para todos, falou no ouvido de Davi, não para todos, que ele seria o novo rei de Israel. Sabe por que as pessoas não compreendem o seu chamado? Porque o Senhor não falou para elas, o Senhor falou para você. Não esperem que elas entendam, porque o Senhor não falou para elas, o Senhor falou para você. É você que tem que acreditar, é você que tem que buscar, é você que tem que perseverar, é você que tem que pelejar, porque não é porque o Senhor te escolheu e te deu uma grande promessa, que as coisas serão fáceis para você. Não espere isso. Veja só, Davi agora é portador de uma grande promessa. Ninguém compreende, ninguém entende, e é sempre assim. Quem compreende um sonhador? Quem compreende alguém que tem uma grande promessa? A nossa irmã contou o testemunho aqui, ela já sabe que é ela, da grande vitória que Deus lhe deu na sua vida, tanto na sua vida espiritual como na sua área financeira, que Deus prosperou ela, tirou ela de um nível e colocou em um nível que ela desejou, que ela almejou, que o Senhor já havia lhe prometido. Porém, todavia, ela contou, como que a irmã chama? Marli, e eu estava aqui naquele dia. Juninho, o testemunho dela é lindo, a vitória dela é linda, a bênção dela, igreja, é bela e maravilhosa. Porém, o processo, né, irmão Arli, foi dolorido. E eu tenho aprendido com o Senhor nesses últimos dias. O propósito de Deus na minha vida e na sua vida, Ele é fiel. Porém, o processo, ele é dolorido, mas aquele que suporta o processo, ele viverá o propósito. Eu vou repetir: quem suporta o processo, amanhã viverá o propósito. Davi, ele entendeu isso, porque Deus havia falado com ele. Não abra mão daquilo que Deus falou para você. Se Deus falou que vai salvar a sua família, Ele vai salvar. Se Deus disse que vai abrir uma grande porta de emprego, Ele vai abrir. Se Deus disse que vai lhe dar vitória naquela causa da justiça, Ele vai dar vitória. Se Deus disse que vai curar, Ele é Jeová Jireh. Ele é Jeová Rafá, o Deus que cura. Ele é Jeová Tsidiqueno, o Senhor é justiça. Ele é Jeová Sabaote, Senhor dos exércitos.
Ele é Jeová Shalom, Ele é paz, Ele é o Deus El Roi, o Deus que vê. Eu vou repetir, Ele é o Deus que vê. Quando nós saímos daqui, ninguém vê, mas Ele vê. Quando nós vamos para a nossa casa, ninguém vê, mas Ele vê. Ninguém vê a Lília cantando na casa dela, mas Ele vê. Ninguém vê as lágrimas que ela derrama, mas Ele vê. Ninguém vê o preço que você paga, Juninho, mas Ele vê. Ninguém vê o preço que você paga, obreiro, por estar na casa do Senhor, mas Ele vê. E Ele é o Deus que vê, e Ele é o Deus que provê, e Ele é o Deus de justiça, e Ele é Senhor dos exércitos, e Ele está se levantando, e eu vejo Deus se levantando para pelejar causas. Lá em Hebreus, no livro de Hebreus, ele diz assim, que Ele enviará anjos ministradores para trabalhar em favor da sua igreja, dos seus filhos. E eu quero dizer para você nessa noite, Deus vai enviar anjos para poder pelejar pela sua causa, anjos para guardar a sua empresa. Eu vou repetir, anjos para guardar a sua empresa. Talvez você não saiba o que vai acontecer lá, mas o Senhor está colocando um anjo para proteger a sua empresa, e o mal não vai chegar. O Senhor está colocando um anjo na sua casa. Pastor, que isso é? O Senhor está acampando um exército de anjos na sua casa, porque o mal não vai tocar na sua casa, não vai. Você estará guardado. O Senhor está acampando, e a Bíblia diz que o anjo do Senhor acampa ao redor daqueles que o temem e os livra. A sua vida está guardado. O mal não toca, o inferno não toca, o diabo não toca, porque Deus está dando ordem no céu ao seu favor. Deus está dando livramento para pessoas aqui nessa noite. Davi, ele entendia isso, e ele entendia que nos momentos sozinho é os momentos em que nós mais crescemos, porque quando Davi volta para o pasto, agora ele volta com uma grande promessa. E agora está na hora de Davi mostrar para Deus, não para os outros, porque os outros nem sabiam, que ele crê na promessa que Deus fez. Carlos Jorge, por gentileza, se tiver, Lilian, você pode me ajudar, depois o Deus de promessa, o playback, fazendo favor, qualquer um que você colocar aí eu canto. Brincadeira. Davi, ele volta, e ele volta agora com uma convicção que é dele, que foi dada por Deus, e agora ele não abre mão dessa convicção, não abra mão do que Deus disse ao seu respeito. Mas as circunstâncias não são favoráveis. A de Davi também não era. Imagina Davi contando para um colega dele de pasto, imagina Davi, porque tinha mais pastor de ovelha lá, dizendo assim, por pouco tempo eu vou estar aqui, logo eu vou estar liderando um reinado. Quem ia acreditar? Um dia, eu vou finalizar, eu falei para alguém que eu seria um grande pregador. A pessoa falou para mim assim, você é filho de quem mesmo? Eu falei, do presbítero Joel. Ele trabalha do quê? Eu falei, ele é construtor, ele é pedreiro. Filho, você tem noção que para você chegar aonde você quer chegar, você precisaria de passar pelo menos 1 ano e meio em um internato ou um seminário teológico, uma imersão bíblica? O seu pai, ele é simples, mora em um lugar simples, vem de uma condição simples, se contenta em ser uma pessoa simples, assim como ele. Eu falei, eu tenho muito orgulho da pessoa que meu pai é, e me contentaria sim, porque eu nunca quis ser pregador, mas um dia o Senhor falou ao meu coração, queria me levar. Eu nunca quis, irmãos, e Ele me fez uma promessa. Só que quando Ele me deu aquela promessa, eu agarrei aquela promessa,
E hoje, com 38 anos de idade, passando por ventos e dificuldades que tornaram a promessa ainda mais improvável. Eu recebi a promessa quando eu vou ser bem sincero, de 23 anos de idade. Quando eu era adolescente, o Senhor sempre falou comigo, mas aos 23 anos de idade, o Senhor ratificou muito forte em meu coração. E de lá para cá, eu passo por vento, passo por lutas, mas a promessa de Deus, ninguém tira do meu coração. Porque eu sei que a promessa não foi feita na esfera humana. Eu sei que Deus não depende da minha capacidade humana. Eu não tento impressionar e eu não me vendo. Eu vejo pessoas que compram seguidores, e eu vou denunciar isso, no Instagram. Ô Juninho, me ajuda. Se é para a empresa, amém, vai impulsionar a empresa, mas pregador, cantor, ô irmão, a Bíblia diz assim, que ninguém tome um lugar de honra, sem que esse lugar seja seu. Se Deus falou que vai te exaltar, Ele vai te exaltar. Se coloque de pé. Vem cantar comigo, Nicole. Liga, fazendo favor. Você canta o refrão, tá? Pode soltar, por favor. Aleluia, Jesus. Glorificado é o teu nome, Pai. Você cantou pra você cantar, tá? Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Será que você tem uma promessa feita por Deus? Pode levantar a mão para o céu. Se a promessa de Deus, eu convido você para levantar a sua mão. Levanta a mão para o céu. Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem. Eu creio, Jesus. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Eu posso até chorar, mas a alegria vem de manhã, porque Ele é Deus de perto. És Deus de perto e também de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Sim, eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus que
mas sua palavra vai se cumprir. Escute, ó. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos acontecer, vai se cumprir. Creia, Deus de aliança, Deus de promessa, Deus não é homem pra tudo pode passar, mas sua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra sentir. tudo pode passar, tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluia, oh glória, obrigado Jesus, obrigado pelas suas promessas, obrigado pelo seu amor, obrigado pela sua fidelidade. O Senhor é bom, a sua graça, ela dura para sempre, e sobre ela nós estamos guardados, e sobre ela nós estamos firmados, e há uma promessa, e ela vai se cumprir. Se você está perto dessa pessoa que está do seu lado, eu vou pedir que você faça isso. Fala para ela, pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, pega, e fala assim: você me viu chorando muito, você viu os desertos que eu passei. Pegue na mão de alguém e fala assim: você já viu as minhas lágrimas. Isso é profético. Você sabe o quanto que doeu para eu chegar até aqui. Mas eu quero ter uma boa nova e quero dizer para você: o tempo de cantar está chegando. E você vai me ver sorrindo muito ainda. Você vai ver Deus cumprindo muito as promessas dele na minha vida. Solte a mão dessa pessoa, levante a mão para o céu, porque existe uma promessa de Deus sobre as nossas vidas. Aqueles que acreditam, feche a mão, guarda no coração e aplauda ao Senhor Jesus nessa noite. Oh, aleluia. Louvado é o nome do Senhor. Deus é bom, né, irmão? Nós somos agraciados com essa palavra. Tenho certeza que Deus falou com cada um, como falou comigo. O pastor tem a palavra para fazer o encerramento. Pastor Hélio. Glória a Jesus. Eu vi a irmã Gertrudes com o microfone assim, a música continua, eu falei, agora ela vai cantar. Glória a Jesus. É bom que a régua está subindo, viu, Lília? Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Que gostoso nós sabermos e termos a convicção de que o Senhor continua sendo o nosso pastor. Ele não só foi o pastor de Davi, mas ele continua sendo o nosso pastor. E quando Davi diz assim, o Senhor é o meu pastor, ele diz, ele foi e nem que ele será, ele é o nosso pastor. E o escritor aos Hebreus diz assim, porque o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e é eternamente. Quero agradecer aos irmãos que oraram por nós. Estivemos ali essa semana passada por 2 vezes em Foz do Iguaçu, viajamos, mas o Senhor nos levou em paz e nos trouxe em segurança. Eu estive ali para o sepultamento da minha irmã, que faleceu no domingo, no horário do almoço, mais ou menos, umas 11 horas, e foi uma bênção, irmão, estar ali, né? Porque eu pude agradecer a Deus, porque Deus me deu o privilégio de estar com ela na minha infância, na minha adolescência e na minha juventude, né? De conhecê-la, de servir, e ela morreu servindo ao